todo dia eu aprendo uma coisa nova e eu tenho vontade de vir aqui para compartilhar. E eu aprendi, essa semana eu tenho aprendido muita coisa e uma das questões que vem muito para os meus atendimentos e para mim também, enquanto pessoa que me fez crescer e evoluir, foram as crenças, né? E crenças é um assunto que aparece muito, está muito pertinente a todo esse movimento de transformação que as pessoas estão experienciando na pele, né? E quando a gente fala de crença, a gente fala do que a gente acredita. E às vezes o que a gente acredita dita muito aquilo que a gente faz meio que no automático. E quando a gente quer mudar, quando aquilo que a gente tem e que a gente faz já não é tão interessante e a gente quer mudar, a gente vai ter que lidar com essas crenças. E aí é bacana a gente perceber que vou trazer aqui um conceito para vocês que eu tenho aprendido essa semana e que realmente ficou fácil de entender como que uma crença funciona na cabeça da gente. Eu já estudei muita coisa relacionada à crença, mas essa eu achei uma explicação bem simples e que pode ajudar você a entender do que se tratam as crenças, né? Crença é aquilo que você acredita, mas para ficar mais fácil de visualizar, pensa como aquele filme que passa na sua cabeça em detrimento daquilo que está acontecendo naquele momento. É como se você acessasse uma imagem, ligasse uma TV na sua cabeça e de acordo com aquela situação que você está passando, se é de um relacionamento, se é no trabalho, ou se é com dinheiro, questões financeiras, enfim, o que for que você esteja passando, parece que você abre um arquivo na sua cabeça e aí você começa a folhear aquele arquivo, ou como se você tivesse uma TV ligada na sua cabeça e estivesse passando tudo com relação àquele assunto. E aquilo é o que você acreditou, o que você construiu como pensamento e que você veio acreditando e a sua vida toda. E aí você, quando se depara com a situação, você acessa esse arquivo ou liga essa TV nesse canal. Então, se eu estou passando por uma questão financeira na minha vida, de dívidas ou de qualquer coisa, o dinheiro não dá conta, ou eu não sei porque que eu tenho dinheiro, daqui a pouco eu não tenho, entra e sai, né? Uma questão financeira. Então, talvez isso tenha muito a ver com um modo seu de pensar e de acreditar que dinheiro seja e represente na sua vida. Em função de alguma coisa que aconteceu e você construiu essa crença para de repente caracterizar o que foi aprendido naquele momento e aí você passa a vida inteira acreditando naquilo e você não precisa passar a vida inteira acreditando daquela forma, naquela questão. E aí a crença, ela muitas vezes se transforma numa crença limitante quando eu acho que aquele jeito é o jeito certo de pensar e de ser no mundo, e aí eu acabo me comportando daquela forma mesmo sem saber que aquilo pode estar me prejudicando de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu atendo pessoas às vezes que buscam um relacionamento saudável e elas chegam falando para mim às vezes, eu só entro em relacionamento roubada. E aí a gente vai perguntando e acessando algumas memórias, algumas formas de acreditar que essa pessoa tem com relação a relacionamento, com relação a homens, se ela se relaciona com homens. E aí você muitas vezes encontra, por exemplo, uma crença de que homem não presta, né? Porque ela teve uma situação na vida dela de que ela viu, constatou que o homem não foi tão legal naquela situação e aí fez de repente uma pessoa que ela amava muito, ou a mãe dela, ou alguém muito perto dela, que ela amava muito mal, então ela acha que o homem, né, ela passa a acreditar que o homem não presta realmente, né? E aí todos os relacionamentos que ela começa, daqui a pouco ela tá terminando, porque o homem não presta no mundo dessa mulher, né? Então se o homem não presta,
e eu não vou me relacionar com aquilo que não presta. Então ela acaba terminando relacionamentos antes mesmo de imaginar a possibilidade de ficar mais tempo, de se casar com aquela pessoa. Isso acontece muito, né? E eu só estou trazendo esse exemplo para você ver como que uma crença funciona. É o modo certo que você acredita que você tem que pensar, ser e estar nesse mundo. Você enxerga o mundo dessa forma, se eu enxergo que os homens não prestam. É claro que eu não vou me relacionar com um homem por muito tempo, porque ele não presta, ou às vezes eu nem chego a me relacionar, entende? Porque eu acredito tanto nisso, e é o que acontece. Na vida a gente valida, as crenças elas precisam ser validadas. E aí eu acabo validando isso, passando por essas situações de relacionamentos onde eu chego e falo assim, eu falei que o homem não prestava. Você valida aquilo. E você faz isso muitas vezes inconsciente, você não está nem tomando consciência desse nível de repetição que você está se encontrando, você não tem nem noção que isso está acontecendo com você. É como se fosse uma verdade absoluta, e aí você vai acreditando nisso, e quanto mais eu penso a respeito disso, mais eu valido isso, mais eu vivo isso. Então o convite que eu te faço é pensar na crença como essa TV que está ligada ali, com essa mensagem para você, ou esse arquivo que você abriu, que você olhou lá, é isso mesmo, e começar a se colocar como autorresponsável nesse momento e falar, mas nesse momento eu não sou essa crença. Nesse momento eu não penso que os homens não prestam, não valem nada. E esse é o momento em que você vira a chave. Esse é o momento em que você se dá a oportunidade de enxergar o mundo de outra forma. É simples, mas nem sempre é fácil de identificar. E talvez o que você busca na sua vida de um relacionamento saudável, de qualquer coisa na sua vida que você não está conseguindo alcançar de fato, não está sendo feliz nesse resultado, talvez seja por uma crença que você tenha com você aí que te limita nesse sentido da sua prosperidade. Então, bora identificar para a gente poder reprogramar, virar essa chavinha. Joia? Fica a dica. Depois eu falo mais de crença, que crença é muito extenso. E todo mundo, pelo menos todos os coaches que eu atendo tem sessões específicas para crenças. No entanto, a gente acaba trabalhando crença em várias sessões, porque é realmente aonde a gente é bloqueado muitas vezes para dar o segundo passo, para dar o próximo passo. Então, é importante a gente trabalhar essas questões com a gente. Então, o que eu te faço, esse convite de quando você se deparar nessa situação, é dizer para você que você não é essa crença, você não vai pensar dessa forma, pelo menos nesse momento. Se você conseguiu identificar. Se você não conseguiu identificar, começa a fazer um feedback, um flashback sobre essa questão, quando sempre acontece na sua vida, como que você funciona, o que que você responde e o que que você tem de resultado. Joinha, tá difícil? Vem pra cá. Beijo!